espanhol, inglês e português. Aula de redação, elementos da textualidade. Então, vamos lá. Vamos começar, gente? Vamos. Então, vamos lá. Redigir um texto é, para muitos, uma tarefa difícil. Vocês acham difícil redigir um texto? Não, nem sequer redigir. Eu não sei o que é redigir. Redigir é escrever. Não, assim, Ah, você tá. precisa Então ter não. umas regras, assim, prestar bastante atenção. Eu colocaria mediano, porque não é nem tão fácil, nem tão difícil. Tá. Quando vocês estão redigindo um texto, qual que é a maior dificuldade que vocês têm? Às vezes Criatividade. eu esqueço de pôr, tipo, por uma frase muito importante. Ah, eu esqueci o nome, não era isso. Professora, É outra coisa que eu tinha uma dificuldade. minha maior dificuldade é a criatividade, sendo que quando eu tô brincando lá na minha escola, tipo no recreio, ou lá fora, porque eu moro em condomínio, eu sou mais criativo de tudo. Ah, entendi. À noite eu sonhei com um cachorro samurai com um Goku. Então, a Ana acha mais difícil achar fontes. Eu pensei em outra coisa também, que eu tenho uma dificuldade, que é quando, tipo, pôr numa linguagem, acho que é culta o nome. Ah, Norma entendi. culta. Mais certinha. A norma Assim, culta. eu já estou acostumada a falar essa linguagem que a gente fala Entendi. todo dia. Professora, eu tenho dificuldade na quantidade de linhas, que às vezes eu tenho criatividade, só que no final eu preciso, tipo, dar uma resumida por causa da quantidade de Isso aí às vezes acontece comigo. Professora, fica muito ruim. Entendi. eu Peraí, também, a Júlia tá eu fiz uma terminando de redação. falar. Peraí, então termina de falar. O que mais você Então. tava para falar, Júlia? Não, era só daí a você tem quantidade de linha mesmo. Que daí você precisa de mais linhas para falar, né? Eu concordo, Entendi. isso é verdade. Na Quem minha que falou redação, que concorda? Eu, Quem? Quem? Vicente, Ah, Vicente. Entendi. professora, eu fiz uma Então tá redação, bom. né? O rascunho deu muitas linhas, né? Deu a folha inteira de linha. Só que aí eu fui corrigindo minha redação, eu fui corrigindo. Deu, tipo, uma quantidade bem menor de linhas, porque eu corrigi, tirei o que não precisava. E foi, tipo, poucas linhas a mais do que a quantidade que pode ter. Tá. A mais não, Eu tô, tipo, tá. 7 Eu tô linhas. perguntando isso para vocês porque lembra que desde a primeira aula eu vou enfatizar isso sempre na nossa aula de redação, porque isso vocês têm que levar para a vida, não só para a nossa matéria, tá? É uma coisa que vocês precisam estudar para a vida, que é o fato de vocês pegarem palavras novas e buscarem pelo significado delas e fazer texto diariamente. Todos os dias escreve, nem que for um pouquinho, sobre qualquer coisa. Lembra que a Pro já falou para vocês escreverem sobre o cotidiano de vocês? Porque assim, todo dia a gente vê uma coisa nova. Então, descreva sobre aquilo. Pega uma lapiseira nova que você viu na casa de alguém ou de algum colega de sala, um caderno novo e começa a anotar detalhes dele. E começa a anotar detalhes de muitas outras coisas e vocês vão passar a observar mais o mundo, tá? E isso, vocês vão adquirir mais vocabulário. É o que eu quero de vocês, sempre, tá? Quem levantou a mão foi o Vicente. Pode falar. professora, você falou para copiar as partes que você achar importante no texto, né? No que você achar importante das coisas que você... Para mim, tudo é importante, então eu vou copiar o texto.
É que a gente não vai ter o tempo de copiar o texto, tá? Vou Porque copiar a o que eu nossa aula é consegui. curta. Mas, assim, quando eu te passar algum conceito, algo nesse sentido, aí é para copiar, tá? Então, vamos lá. Redigir um texto é para muitos uma tarefa difícil. Por que que é uma tarefa difícil? A Porque, tipo, cada um tem a sua dificuldade e, tipo, daí fica um pouco difícil para elas. Mas só que como elas ainda não têm, quase elas têm costume, elas não estão ainda muito acostumadas. Tá, por quê? Porque às vezes não está buscando palavras novas, não está buscando praticar o próprio texto, praticar várias vezes escrever sobre o que vê no cotidiano. É assim que a gente começa, quando a gente precisa redigir um texto, tá? É escrevendo coisas que não são fazendo prova, praticando as provas, mas também criando o hábito da escrita em casa. E isso a gente cria escrevendo sobre diversas coisas. Quem levantou a mão? Ana Ai, Beatriz. eu. Professora, eu estou escrevendo quase todo dia por causa das redações do curso e também a professora de inglês passou texto para a gente copiar. A professora Regente passou o texto para a gente copiar. Ela deu um texto bem grande. A gente fez um passeio e ela falou para a gente fazer um texto, assim, do passeio, sobre o passeio. E era muita coisa, então a gente copiou bastante. E eu copiei a redação de manhã e esse texto do passeio de tarde. Tá, E eu tô copiando quase copiar todo é dia. bom. Não estou dizendo que copiar é ruim, mas copiar é bom. Mas o melhor mesmo é você passar a criar, tá? Seus próprios textos. Pode falar, Vicente. Professora, aqui no texto tem tal atitude muitas vezes corrobora. Calma aí que a gente não chegou ainda. Peraí, já vamos ler aí, Tá tá? errado, porque corrobora. Assim, gente vai ler. professora. Então vamos lá. É muito difícil. Inúmeros contratempos começam a surgir, e um deles é a insuficiência de conteúdo. As ideias não fluem, e mesmo quando surgem, há uma certa dificuldade em organizá-las. Tal atitude muitas vezes corrobora. Está escrito de forma correta, tá? Nossa, O que é corroborar? Corroborar. O que é corroborar? Hã? Corroborar. Cavalo, vapor. O que é corrobora? Peraí que tá. Deixa eu fechar aqui. Alguém sabe? Alguém quer falar? Coligir. Colaborar. Ajudar, colaborar. Eu acho que ela colabora só. Não é nesse sentido. Vamos lá, quem está com o dicionário? Miguel, cadê? O que é corroborar? Um verbo. É um verbo, mas o que esse palavra. verbo significa? Cadê, Miguel? Peraí que tá difícil. Só tá aparecendo coligir, coligiar, coisa assim. Ó, corroborar. Corrobora vem do verbo corroborar. Então, quando a gente fala corrobora com algo, ele contribui, ele ratifica aquela ideia, ele confirma aquela ideia. Então, ó, vamos lá. Tal atitude muitas vezes contribui para um sentimento de frustração e incapacidade. Professora, qual é a palavra? Corrobora, que é do verbo corroborar. Então, você tem que procurar no dicionário corroborar. Tá bom? Eu vou achar uma hora.
Então, ó, qual que é o entendimento? O entendimento é que é uma tarefa difícil e inúmeros contratempos começam a surgir. Um deles é a insuficiência de ideias. Então, as ideias não fluem e mesmo quando surgem, há certa dificuldade de organizá-las. Então, tal atitude, muitas vezes, ajuda, né, para um sentimento de frustração e incapacidade por parte do emissor. Quem que é o emissor? Quem está escrevendo o texto, né? A pessoa que está redigindo o texto. Então, vamos lá. O ato da escrita requer um exercício constante de aperfeiçoamento. O que eu falei para vocês? Que é todo dia, é um exercício diário. Vocês têm que pegar, escrever todos os dias para poder pegar o hábito da escrita. Porque não tem como vocês criarem uma linha de raciocínio, fluir no conteúdo, fluir dentro do texto, sendo que vocês nunca praticam o texto, tá? Então, desde o começo do nosso curso, lá no começo do ano, a Pro já vem falando isso, tá? Por isso, é importante reescrever o texto quantas vezes for necessário. Então, lembra da provinha de terça-feira que tem redação? Sim. Então, fez a redação. O que tiver de errado na redação, reescreva. Reescreva para constar o certo, para que você aprenda, além de fazer o exercício da escrita, que ele deve ser diário, vocês ainda têm que fazer a reescrita, que é pegar o texto que vocês fizeram, as coisas que vocês fizeram errado no texto e reescrevê-lo, tá? Há algumas noções importantes a ser observadas a seguir. A clareza das ideias é obtida com o uso de palavras selecionadas e de construções bem elaboradas. Como que a gente faz o uso de palavras selecionadas, se a gente nem sabe o significado de muitas palavras? Buscando o significado, tá? Então, façam o exercício também de todo dia se comprometer a ter uma palavra nova e com um significado e formular uma frase com aquela palavra, tá? Para que o texto se torne conciso, coerente, sem ambiguidades indevidas ou indesejadas, e sem vícios de linguagem. Então, tem que ser um texto correto, certo? É importante escrever com criatividade, escolher palavras sem rebuscamentos, pedantismo. O que é rebuscamentos? Rebuscamentos. Rebuscamentos. Olha, tá bem aqui, ó. Ai, meu Deus. O que é rebuscamentos? Vou procurar logo no melhor, né? Pedantismo, erudição extrema e evitar lugares comuns ou chavões. O que é rebuscamento? Rebuscamentos é quando a gente fica tentando encontrar palavras muito difíceis ou tentando ultrapassando os níveis, na verdade. Quando você está tratando sobre uma determinada matéria, não precisa usar palavras tão difíceis para poder classificar aquele texto, incluir adjetivos naquele texto. Não precisam ser adjetivos tão difíceis, podem ser adjetivos simples, porque o importante para escrever é que você consiga passar a sua mensagem de uma maneira clara. Lembra no parágrafo anterior que, ó, para que o texto se torne conciso, coerente, tem que ter o uso de palavras selecionadas e de construções bem elaboradas. Não que tem que ter palavra difícil a todo momento dentro do texto, tá? Então, rebuscamentos são palavras difíceis. Pedantismos vocabulares. O que é pedantismo? Peraí.
Pedantismo? É. Ninguém tá com um dicionário aí, não, pra me ajudar? Tô com 3 dicionários. O dicionário tá Pedante. onde? Uma deixa eu te dar pessoa pedante, ó, pedantismo. Uma pessoa pedante é quando usa de um vocabulário que ela não tem conhecimento. Ela usa de palavras que ela não tem conhecimento, tá? Então, o rebuscamento são palavras que a pessoa tem conhecimento, só que não tem necessidade de uso naquele momento. Já a pessoa pedante, o pedantismo, é quando a pessoa ela não tem conhecimento daquele vocabulário, sobre aquele determinado assunto, e ela quer escrever sobre aquilo. Porque a primeira coisa que a gente precisa para redigir um texto é ter conhecimento sobre o que a gente está falando, tá? É. E erudição extremada. O que é erudição extremada? Professor, então o pedantismo é uma pessoa que tem conhecimento das palavras, só que usa em ocasiões impróprias? E não, o pedantismo é quem não tem conhecimento. O rebuscamento é quem tem conhecimento e usa em momento errado. Professora, que horas são? 8h03. Professora, que horas são? Professora, a senhora pode Oi. repetir as palavras que a senhora acabou de falar para a Júlia para mim copiar o Tá, significado? rebuscamento. Peraí, rebuscamento. Rebuscamento. Isso. Pesquisa na internet não, que isso aí é roubo. Eu tô com um dicionário na mão. Rebuscamento. Quem tá pesquisando na internet? Eu que não, aqui, ó. Rebuscamento Professora, Rebuscamento Eu também não, eu tô é procurando na quando a internet. pessoa tem um vocabulário. É quando a pessoa tem qualidade de quem é rebuscamento, é quando a pessoa tem um conhecimento alto sobre determinado assunto, requintado, tá? O pedantismo é quando a pessoa não tem conhecimento e quer Rebuscamento. utilizar aquilo. Pessoa que tem vocábulo, que tem um conhecimento de um vocábulo, o quê? Você pode repetir? O vocabulário vasto, o vocabulário Vasto. difícil. Ô, professor. Peraí, que eu escrevi uma coisa errada. Vocabulário difícil. Pertume, é isso? E o pedantismo é quando a pessoa não tem conhecimento e quer tratar sobre aquilo. Pedantismo. Oi, pode falar, Vicente. Eu tô copiando o que você tá pedindo e eu já tô copiando o texto. Tá bom. Professora, rebuscamento. Pessoa com vocábulo difícil. E a outra é qual? Pedantismo. Eu vou procurar o dicionário. Qual palavra, professora, que eu não consigo escutar? Pedantismo é quando a pessoa não tem conhecimento sobre o que está falando. Meu Deus, cadê esse pedantismo? OP. É a proteção. E erudição extremada. O que é? Não, extremada. Pô, acho que não vai ter aqui, não. E erudito é quem tem conhecimento vasto. Mas, por exemplo, nesse sentido, erudição extremada é quando a pessoa quer aplicar um conhecimento muito vasto e quer explanar muita coisa dentro de um texto, sendo que não precisa daquilo naquele momento, entendeu? Professora, tipo, ela quer ter mais conhecimento, mas não precisa. Quer escrever demais, não precisa. Seria tipo, você já colocou muita informação para tipo, você quer informar sobre uma só Isso, coisa. não precisa. Então, Texto.
Não precisa. Deixa isso para quando vocês tiverem que fazer uma tese de doutorado, mestrado, algo nesse sentido. Não precisa para um texto simples, tá? Professora, posso mostrar um texto? Agora ainda não. Pode ser depois? Tá bom. Tá bom. Vou ler Então, para vamos lá. vocês. Vou ler de novo o parágrafo para vocês, para a gente não perder o fio da meada, tá? Então, é importante escrever um texto com criatividade, escolher palavras sem rebuscamentos, pedantismos, vocabulares ou erudição extremada e evitar lugares comuns ou chavões. Chavões são palavras... significa ideia, frase, pensamento, tá? Então, não precisa de coisas tão rebuscadas e coisas tão difíceis para vocês escreverem um simples texto e passarem uma construção elaborada do texto, tá? Então, além desses critérios... Oi? O que é chavões? São ideias. Ah, tá. Obrigada. Além desses critérios, para criar um bom texto, é necessário adequar a linguagem, observando a finalidade do texto e a intenção comunicativa para que a produção textual atinja de forma satisfatória o interlocutor. Então, se você está falando com um público de determinada idade sobre determinado assunto, você tem que atender aqueles critérios. Não adianta nada eu escrever um texto totalmente difícil, complicado, e apresentar para vocês, que são crianças. Vocês estão começando, então eu tenho que apresentar textos, conteúdo, dentro do que vocês possam entender, né? É por isso que cada ano, dentro da escola, vocês aprendem determinado assunto. Por quê? Porque para a idade de vocês, é aquele conhecimento que vocês devem ter, é aquele assunto que vocês devem tratar. Aí, à medida que vocês vão ficando mais velhos, vocês vão aprendendo coisas mais difíceis, tá? É assim que funciona. Porque qual que é a finalidade? É a compreensão de quem te escuta ou quem te lê, tá? Nem sempre textos gramaticalmente corretos podem ser considerados bons e vice-versa. O que isso significa? Não adianta você escrever um texto com a gramática correta, mas ele não for bom, ele não atingir a finalidade dele, que é o conhecimento, que é o estudo, tá bom? Então, tem que prestar bastante atenção nisso, porque a gente volta para a questão da finalidade, que é o quê? A compreensão do interlocutor. Saber ler e interpretar grande variedade de gêneros textuais, compreender o processo de elaboração de textos, assimilar os recursos de produção e os efeitos significativos, são alguns dos meios para criar novos textos com domínio e estilo pessoal. Então, hoje, como vocês vão passar pela prova do colégio militar e das demais provas dos outros colégios particulares, para vocês conseguirem bolsa de estudo, tem um Instituto Federal também, né? Então, hoje, vocês precisam escrever sobre determinado tema que é proposto na prova, tá? Então, o conhecimento dentro disso, ou as questões que vocês devem tratar dentro desse texto, é algo que é passado a vocês. A partir do momento que vocês pegam o hábito da escrita e passam a desenvolver isso dentro da casa de vocês, de forma particular, vocês vão articular ideias e montar frases, estruturar o texto da maneira, no estilo de vocês. Por exemplo, eu sou da área jurídica, então eu monto textos explicando sobre assuntos jurídicos. Então, eu já tenho o meu estilo de escrita, a minha forma de
de passar a ideia para o interlocutor. Então, eu já atingi a minha finalidade, que é essa. Eu já tenho o meu estilo. Agora, vocês ainda não descobriram o estilo de vocês, porque vocês não têm o hábito da escrita, tá? Então, tem que ter o hábito da escrita para poder passar a escrever sobre coisas e temas que são do estilo de vocês, certo? Certo. Então, a maneira como são articuladas as ideias por meio das palavras e das frases é que determina se a estrutura da textualidade foi atingida ou se, ao contrário, há apenas um amontoado de frases desconexas e não uma unidade de sentido. Aí a gente volta nesse parágrafo anterior, que fala sobre que a produção textual atinja de forma satisfatória o interlocutor. Ele vai entender se você escrever um monte de amontoado de texto ou um monte de amontoado de frases? Não faz sentido nenhum. Nem Tipo, você a vai banana entender se dançou. você pegar aquilo para ler, tá? Então, não é correto. Por mais que tenha... por mais que o português esteja adequado, por mais que as palavras estejam rebuscadas e o uso da erudição extrema, se você não tem uma coerência, não tem uma estrutura dentro do seu texto, você não vai conseguir passar a informação, você não vai conseguir passar a sua ideia. E o que o examinador quer no dia da prova, para que você possa ingressar no colégio? É que você saiba formular a sua ideia, porque ali ele vai te apresentar um texto. E você tem que desenvolver, ele vai te apresentar um tema, e você tem que desenvolver em forma de texto. E você tem que ter uma ligação, porque ele vai te avaliar na questão da estrutura que você está utilizando. Oi, Vicente, pode falar. Professora, eu acho que não aguento copiar o texto inteiro, mas eu copiei até essa parte ali de adequar a linguagem observando a finalidade do texto. Na verdade, não é que eu preciso que vocês copiem o texto, eu preciso que vocês entendam os conceitos, é isso que eu preciso. Então, se você quiser copiar os conceitos, para você entender os conceitos, aí tudo bem, mas copiar todo o texto não é necessário, tá? E não dá nem tempo. Tá bom? Então, deixa eu baixar a mão que eu esqueço. Tá bom. Então, vamos lá. Maneira como são articuladas as ideias por meio das palavras e das frases é que determina se a estrutura da textualidade foi atingida. Ou, ao contrário, apenas um amontoado de frases desconexas e não uma unidade de sentido. Então, vocês precisam criar uma unidade de sentido com o tema que lhes é apresentado. Então, nessa aula, serão vistos alguns problemas frequentes na construção de textos e alguns dos principais elementos que estruturam a textualidade. Para escrever um bom texto, prestem bastante atenção. Para escrever um bom texto, antes de tudo, compreender os significados e a finalidade dele. Nesse sentido, os elementos da textualidade ajudam na interpretação e tornam a leitura mais agradável. Não é ruim ler um texto que você não entende nada, tem um monte de palavra difícil e que não faz sentido nenhum para você, né? A gente nem consegue, assim... É bem difícil. Você não consegue nem entender nada do que a pessoa está falando. É só um amontoado de palavras que não faz sentido nenhum, que não te fez aprender nada sobre aquilo Só te confundiu. E não atingiu a finalidade, que é entender sobre o texto, né? Que é entender sobre a ideia que o interlocutor está tentando passar. Então, vamos lá. Intencionalidade. O que é intencionalidade? A palavra intencionalidade, ela
É a intenção. Reflete. É a intenção. O que intencionalidade... Essa palavra intencionalidade, ela remete ao quê para você? O que para vocês? Assim, que a pessoa tem uma intenção. Eu tenho a intenção de dar um doce. Intenção, isso mesmo, ela remete à intenção, né? Então, o que é intencionalidade? Ela refere-se à comunicação eficiente que permite as intenções comunicativas fiquem claras para o leitor. Então, o que eu falei para vocês acima? Para o texto ter Tem que ter uma coerência intenção com- clara, certo? E tem intencionalidade, comunicação eficiente, olha lá, ó. Comunicação eficiente, intenções claras para o leitor. Tá? Intencionalidade vem de intenção. E tem que ter, refere-se à comunicação eficiente, intenções claras para o leitor, tá bom? Prestem bastante atenção nisso. Aceitabilidade. O que a aceitabilidade remete? um texto compatível com a expectativa do receptor. Não. O que a aceitabilidade remete? O que a palavra aceitabilidade remete? Aceitar, tipo, aceitar, eu De aceito. aceitar, isso mesmo. Aceitabilidade vem de aceitar. Então, o que é? Texto compatível com a expectativa do receptor. Luiz Henrique, para de manchar, para de escrever na tela, tá? Então, ó, texto compatível com a expectativa do receptor. O que é um texto compatível? Se é compatível com a expectativa de quem recebe o texto, e é um texto aceitável, certo? E ele depende do quê? Da qualidade do texto, se a qualidade é boa, se a qualidade é ruim, tá? Então, aceitabilidade vem da palavra aceitar, e ela é compatível com a expectativa de quem está lendo, quem recebe. Situacionalidade é o quê? Remete ao quê? Uma situação. Situação. Situacionalidade vem de situação. Então, o que é? Adequação do texto ao contexto de comunicação. O que é o contexto de comunicação? É a situação, certo? Certo. E aqui, ó, orienta o sentido do discurso. Ele orienta para qual situação o discurso vai tomar rumo, tá bom? Beleza. Informatividade remete ao quê? Informar. Informação, informar, isso mesmo. Aí, ó, discurso menos previsível e mais informativo. Então, ele está passando uma ideia, ele está informando. Intertextualidade remete ao quê? A quê? A interseção do texto, eu acho. O que é intertextualidade? Entreter, tipo, entreter uma pessoa no texto, que ela gostou tanto do texto, entreter. Não, não é isso. Intertextualidade é mais difícil para a gente identificar da onde vem. Mas assim, ó, intertextualidade, ele significa a utilização de vários textos e de vários contextos dentro de um próprio texto ou de vários textos na apresentação de uma ideia. Então, o que é mescla? Mescla? Isso, ó, mescla. Olha lá, a palavra mescla. Mesclar, tipo... O que é mesclar? Tipo, apertar, tipo, mastigar. Não. Não, acho que não. Peraí. O que é mescla?
Mescla. Não faço Ó, ideia. eu acabei de explicar o que que é intertextualidade. O que que é? Intertextualidade. Utilizar vários textos e vários contextos, certo? É. E se é utilizar vários textos, vários contextos, no conceito está escrito mescla de texto e de contexto. O que que é mescla? Mescla é misturar, tá? Mesclar. Mesclar é misturar. Entendeu? Entenderam? Vocês estão comigo? Entendi, Estamos com professora. você. Então, tá bom. Contextualização. O que que é contextualização? O tipo, contextualizar. O que que é contextualizar? Pode falar, Alissa. É o tipo, como você colocar o contexto na história. E o que que é contexto? Contexto é o. Qual é o nome? É o próprio tema, né? É, tema. Isso mesmo. Então, Contextualização. vamos lá. O que que é contextualização? A Alessa Colocar começou a contexto. falar e não falou mais. Eu estou pronunciando correto? É a Alessa? Isso, professora. É? Então, pode falar para gente o que que você entende de contextualização? Eu não consigo explicar. Não, mas tenta para a gente poder puxar uma ideia daí. É tipo, como que eu vou explicar isso? Ai, professor, eu não consigo explicar. Ó, a contextualização vem do contexto, que é a ideia. Então, pelo conceito que está aqui, a gente tem que ter uma ideia do que é essa contextualização. É a situação comunicativa concreta em que o texto foi produzido. Então, é o tema que ele foi produzido. Qual que é o contexto dele? O contexto é a aula de redação. Então, nós vamos aplicar a situação comunicativa concreta do que o texto foi produzido, entendeu? Então, qual que é o contexto da história? A aula de redação, vamos supor. O contexto da aula é a aula de redação. Isso. É a redação. Isso. Então, esse é o contexto da aula. Por quê? Porque o assunto central, a contextualização, é a situação comunicativa concreta em que o texto foi produzido. Tá bom? Tá bom? Gente, eu vou liberar vocês para o intervalo. Já está no nosso intervalo. Eu não vou ficar Mas chamando vocês lá no grupo. Já, 9h15. Eita, passou Ó, eu rápido. vou dar um aviso aqui. Eu não vou ficar chamando ninguém lá no grupo, tá? Professora, 9h35 eu quero todo mundo em sala. Que eu vou começar a dar aula e não adianta ficar chamando. Professora, eu me perdi ou não prestei atenção, que eu vou dar matéria. professora, Tá bom. Oi, pode falar. no mesmo link? É o mesmo link? Mesmo link, tá? Tá bom, então. Professora, a senhora mandou um link lá. A senhora mandou um link lá. É aquele que a gente entra no link da professora Ana Cláudia. Em qualquer um dos dois, é o mesmo link. Ah, tá. Tá bom? Tchau, professora. Tá Até bom, daqui a então, pouco. tchau. Beijo. Até.
Pronto. Prof, professor, prof. Prof, professor,
Tempo inteiro era de intervalo. Vamos lá, então. Onde a gente parou? Contextualização. Vocês lembram? De sim. Então, vamos lá. O que é contextualização? É o contexto, é o tema da história, certo? Sim. Então, vamos lá. Próximo. Coesão. Mecanismos linguísticos que garantem a ordenação do texto e a unidade semântica. E a coesão garante a organização formal do texto. Lembra do texto coeso, coerente? Lembra? A gente já estudou isso em aulas passadas? Professora, eu consegui escutar o que a senhora falou. O que a senhora falou que a gente estudou em aula passada? Que eu não escutei? Sobre a coesão e a coerência. Sim, Professora, né? né? Eu lembro coesão e coerência, só que às vezes eu acabo confundindo coesão, coerência. Assim, eu já estudei, só que eu não decorei ainda. A coerência, o que que é? O que que é um texto coerente? Faz sentido. Isso Tem um mesmo, sentido. Giulia. Aí, deixa eu ia falar. E a Ela coesão falou a escrita correta? quase, É, quase. não é a escrita correta? Mas é em relação a isso, mecanismos gramaticais, tá? Professora, eu vou anotar Então, aqui vamos lá. coesão e coerência. Então, coesão são os mecanismos linguísticos que garantem a ordenação do texto e a unidade semântica, certo? E a coerência é a referência à não contradição e não tautologia. O que é tautologia? Cadê o dicionário, Miguel? Dicionário, Miguel. Miguel, Cadê o Miguel? sumiu? Evaporou. Ele tá na aula. Cadê o Miguel? Miguel O tá na Miguel não aula? voltou do intervalo ainda? Não. Não, ele tá na aula, porque ele tá com Meu tudo Deus do desligado. céu, não posso acreditar nisso. Então, vamos Professora, a lá, senhora ó. pode A repetir coesão e tautologia... coerência? Oi? A coesão, a senhora pode falar coesão e coerência para me anotar e treinar? Eu já dei a explicação de coesão e coerência. Inclusive, a gente já teve aula sobre coesão e coerência, tá? Eu acho que foi no dia que... Foi semana passada? Porque semana passada eu tive médico na sua aula. Tudo bem, mas quando tem médico, ou quando não pode vir na aula, quando não pode... Tem que sempre buscar assistir as aulas, tá? As aulas ficam gravadas por esse motivo. Então, vamos lá. Coesão. O que é coesão? Mecanismo linguístico que garante a ordenação do texto e a unidade semântica. Tá aqui no nosso PDF já. E coerência, referência à não contradição. Tem que ter um texto coerente, entendeu? Tem que ter um texto lógico. E o que é tautologia? A não tautologia. Tautologia é o uso de várias palavras para expressar a mesma coisa, a mesma ideia, é redundância. Então, quando a gente fala não tautologia, a gente está falando para a pessoa não ser redundante, tá? Ir direto ao assunto, ir direto ao ponto. Explicar com clareza. Certo? Sim. Pro, Então, coesão e coerência. pro. Clareza das palavras. Oi. Depois da sua aula, vem que aula? Aí é almoço, aí é a escola à tarde. Então, depois da sua aula não tem nada? Não, colégio? depois dessa aula acaba. Ah, não. Mas depois. A aula vai até 10h50, tá? Então, vamos lá. Clareza das palavras. Uso de palavras de fácil compreensão.
Por quê? Para atingir maior todos os públicos, certo? Expressividade. O que é expressividade? Da onde vem? Da Expressar expressão. que as ideias do texto. Isso, expressão. Isso mesmo. Escolha das palavras adequadas, baseado nos critérios de coesão e coerência. E vem da palavra expressão, então tem que expressar de maneira adequada. Olha aqui a palavra. Ordem direta das palavras. O que é ordem direta das palavras? Ordem direta. Uso de sujeito seguido de predicado. Lembra do predicado? Sujeito. Tá bom? Aulinha de português. Então, é ordem direta das palavras. Então, primeiro, sujeito, seguido de quem? Do predicado. O predicado não vem antes. Primeiro vem o sujeito. Originalidade. Vem de quê? De original. Ser original. Então, ser original é o quê? Originalidade. Ou ser original e fugir do chinês. Clichês. Poxa. Isso. Fugir do chinês. Chinês? Eu pensei que era chinês porque tem. Original, Não, parece que você por colocar exemplo. diferente. Se você né? olhar rápido, parece, né? Ou se você. É só você ter trocado o L por um H que pronto, chinês. Ou Isso tirar mesmo. o X ali e colocar mesmo. Origem. É o Professora. acentinho, eu acho que te remeteu a chinês. Sim. Original, tipo, uma coisa, eu tenho uma blusa original, que ninguém tem. Seria isso? Não, não é tipo. Isso é que ser ninguém tem. autêntico. Tipo. Olha, Miguel alguém. voltou. Ele tava aqui desde quando? Que eu não vi ele. Câmera fechada. A gente precisou de você, do seu dicionário, e você não estava aí. E Miguel perdeu o ponto, hein? Vamos Qual lá, era a gente. palavra? Ixi, já foi, já dei a tradução agora. Então, Qual é? originalidade. O que é ser original? Original, tipo, tem um rolê. Ser original é fugir dos tipo, clichês. O Isso aqui é chinês, original. como eu falei. Isso aqui, Ser ó. original, ser autêntico, ser você mesmo. Ô, Aí lembra que eu tinha falado, lembra aqui em cima que a gente leu isso aqui, ó? Eu mandei Cadê? Ó, o que é isso aqui? estilo pessoal. Isso, ser original, ter o seu estilo pessoal, Pessoal. tá bom? Não ficar escrevendo a mesma coisa que todo mundo escreve, que todo mundo já falou. Isso aí todo mundo já sabe. Para ou escrever. Professora, mas foi o que eu quis dizer. Isso, mas você falou, deu o significado de ser autêntico. E ser autêntico também é ser original, tá? Mas você falou certo. Ah, tá. Então, vamos lá. Exercício. Considere os elementos de textualidade e faça a correção dos textos abaixo, reescrevendo-os. Então, vamos lá. Produção de texto. Qual que é o título do texto? A árvore e o bichinho. A árvore estava sossegada e chegou um bichinho e trepou na árvore e deitou na pontinha na árvore e começou dormindo e chegou outro bichinho e disse: acorda para mais ir passear pela floresta, levanta. E aí? Não dá para entender. Não tem coerência. Professora. E aí? Tipo, a árvore estava sossegada. horrível. E chegou um bichinho e Sem trepou na condições, árvore né? e deitou na plantinha.
Tipo, tinha que ter um pouco mais de informação sobre a árvore que estava sossegada e chegou um bichinho. Tinha que ter um Não, pouco não mais tem. de informação. E também, Não. tá assim, a escrita está errada. Pode ser Muito errado. Bem errada. Cadê as meninas do projeto que iam falar? Pode ser aquele bichinho lá, professor, Não, esqueci. Isso. Não, mas considere os elementos de textualidade e faça a correção dos textos dos textos abaixo, e escrevendo. O que tem de errado nesse texto aqui? A escrita, Que né? disse A e gramática. também, tipo, não tem coerência. Também. Tipo, A ele gramática, trepou na né? árvore e depois deitou na árvore pra depois dormir na folha. Como assim? Aham, cadê a coisa? Cadê essa Então coerência, meu Deus? Foi Então embora vamos a escrever? coerência. Deu tchau. Ô, Vamos reescrever. Oi. você conhece a pessoa que escreveu isso? Porque ela acho que precisa fazer um preparatório para se preparar um pouquinho. Eu acho também, né? Também. Que isso? Então Precisa vamos lá, vamos começar? Como que a gente vai escrever nesse texto? Como que a gente vai alterar ele? Colocando Olha. coerência e palavras certas. Colocando coerência Palavra com a escrita correta. e ortografia correta. Isso. Isso. Deixa eu só tentar fazer um negócio aqui. Peraí, só um pouquinho. Rapidinho. Professora, Oi. então, nesse texto, a gente faz a escrita correta dele, mas a gente poderia mudar mais outras coisas, tipo, a gente arruma, a gente faz a escrita correta e a gente coloca mais, tipo, algumas informações e tem que reescrever o texto desse jeito, só que com a escrita correta, porque eu achei ele meio esquisito, mesmo sem ser com a escrita correta, porque esse aí já é muito esquisito. De outra forma, assim, sem Mariana, autora, informação. no ano 2000, que foi feito. Nossa. Professora, tem que Deixa eu só ver um negócio aqui. mandar para Acaba você? que a professora não Tá me aparecendo respondeu. para vocês, né? Sim. Produção. Então vamos lá. Como que a gente vai reescrever? Professora, a senhora me respondeu e eu não escutei? Não entendi. Pode fazer pergunta de novo. Quando a gente vai fazer a reescrita do texto, a gente tem que fazer a reescrita correta ou a gente pode pôr mais alguma informação? Tem Porque, que fazer tipo, reescrita. Depende de como foi sua correção. Se a tua correção está falando para acrescentar coisas que você esqueceu, para tirar, modificar, aí você tem que fazer com base nela. Porque às vezes a correção é só a palavra que você escreveu errado, daí você só escreve a palavra de maneira correta. Às vezes a sua correção é falando, esquecendo coisas que você deveria ter colocado, ter incluído no texto e você não incluiu. Aí você tem que, então, fazer com base nisso, usar isso como base, tá? tá, mas... Você está falando da correção de modo geral da prova, né? Porque, tipo, nesse texto aí, ele tá, assim, com a escrita incorreta e ela tá passando uma história rápido, assim, sem um desenvolvimento no meio da história. Ah, sim, eu entendi. Mas Então, é que tipo, não é de para desenvolvimento. realmente não é para ser um texto com desenvolvimento nesse sentido. Aqui é elementos de textualidade e faça a correção do texto abaixo, a correção da gramática. Esse aqui seria a correção da gramática, tá bom? Ah, tá, entendi. Então vamos lá. O título do texto: a árvore e o bichinho. O que está escrito errado entre a árvore e o bichinho? Árvore. Tem acento.
Tem acento, tá faltando o Isso. acento. Tá faltando acento. Árvore e o bichinho. Bichinho. Sim, bichinho. Bichinho, tá certo? Sim, bichinho tá. Tá Não sei. certo. Certo. Tá certo. Então tá. A árvore e o bichinho. Opa. Vou pôr o meu recuo para cá. Vamos lá. A árvore estava sossegada. Estava sossegado. Estava. Eu preferi estava, tá bem melhor. Sossegada. Mas Só que sossegada tá certo? não tá. Não. Como que é sossegada? 2 S. 2 S. S. Tem 2 S. E que mais? U-S-S-E-G-A-D-A. Não é sossegada. É com S-O, isso mesmo. Vamos lá. A árvore estava sossegada. Fiz a correção correta, então. Sossegada, Pode que mais? escrever no caderno isso, professora? A gente só vai fazendo por enquanto a senhora Pode escreve. reescrever. Pode reescrever. Ah, tá. Então, vamos lá. A árvore estava sossegada. Que mais? E chegou um bichinho. E o chegou. Professora, é sossegado ou Errado. sossegado? Tá com X. Chegou é com CH. É com CH e tá com X ali. Isso, chegou um bichinho. O que mais? Trepou. Trepou. E trepou. Essa palavra é peixe. Trepou. Ó. E trepou. O que é trepou? Subiu, né? Sim. Um bichinho. Opa. E trepou na árvore. Tá faltando acento em árvore. Não dá, tipo, não dá. Professora, ela trepou na árvore e deitou? Ah, não, mas isso aí tá certo. E trepou um bichinho na árvore. E deitou. Árvore. Deitou E deitou. na pontinha. Vai escrever árvore de novo? Não, vai escrever na pontinha do Na pontinha dela. Ô, professora, mas a hora. Porque o dela remete à árvore. Professora, ficou estranho, porque a árvore estava sossegada. Chegou um bichinho e trepou um bichinho na árvore? Isso. Vocês têm que falar para mim. Não, que tá errado. O próximo aí começou, só que no lugar do S é ser cedilha. Então, vocês têm que me falando. Eu estou digitando só o que vocês estão me falando. Ô, Pro, a dela começou a ser cedilha no lugar do S. Peraí. Ai, gente. Calma, um de cada vez. Vamos levantar a mão. Lá, levanta a mão. O outro bichinho. Professora. Tá, Júlia levantou a mão. Ah, Vamos, você Júlia, não pode... é real. O problema é esse Eu não bichinho. estou ouvindo a Giúlia. A Giúlia levantou a mão. Cadê a Giúlia? Fala. Júlia. Taca um bichinho.
Como que é para fazer? Vai ficar assim, ó. A árvore estava sossegada, chegou um bichinho e trepou nela. Ou não? É que tinha dois bichinhos. E trepou Não parecia que tinha dois bichinhos, Miguel. Tem dois nela. bichinhos Que Olha. mais? na pontinha da árvore. E outro bichinho. Peraí. A árvore e o bichinho. A árvore estava sossegada. Chegou um bichinho e trepou nela. E deitou na pontinha dela. Ah, acho que o dela. Pessoal do Caminho Jovem, do Projeto Caminho, levantou a mão. Quem quer falar? Eu podia colocar assim, né? Sossegada, Cadê as né? meninas? Isso. Fala perto do microfone que a Pro não ouve. Sossegada. Aí chegou um bichinho e trepou nela. Deitou na pontinha dela. E depois ele dormiu. Acabou dormindo, entendeu, professora? Dá um bom aí. Isso, eu entendi. Mas faltou o que aí nessa frase que você falou tudo correndo? Polícia. Pontuação. Isso, Vicente. Faltou a vírgula. Então vai ficar assim, ó. A árvore estava sossegada. Chegou um bichinho e trepou nela, vírgula, deitou na pontinha, deitou na pontinha, Na árvore. Ah, não. Você... já falou da árvore. árvore, Professora. deitou na pontinha e começou. Começou. Você tem que colocar o C cedilha no lugar do S. Isso. Apaga o dela. Tô tentando apagar o dela. Quem que tá gritando? Meu sobrinho, professora, desculpa, ele começou a gritar, tá. eu desliguei. Achei que era alguém aqui da... Eu não tô conseguindo apagar o dela. Aí, apaguei. E deitou na pontinha e começou... O que mais? E chegou, tirando o G, colocando o CH. A dormir, professora. Começou a dormir. Começou a dormir. Agora o que mais? Aí você coloca, professora, Chegou. CH no lugar do G e E. Porque chegou. Chegou. Tá bom, mas aqui, ó, no dormir. Depois do dormir, tem o quê? E chegou. E chegou. Não, não é o E. O que que tem aqui no depois de dormir? Final. Não é o ponto final? Deixa eu falar. A Júlia falou. Júlia falou. Cadê a Júlia? Tô aqui, professora, um ponto final. Isso, Júlia. Ponto final. Professora, eu vou sair um pouco, tá? Chegou outro bichinho. Quem que falou que vai sair? Aí você coloca CH, porque tá com G. Isso, tá bom, já entendi, Vicente. Quem que falou que vai sair? Alexandre, eu Por que que você vai sair, Alexandre? vou resolver um negócio ali com meu pai. Tá bom. Tchau. Tchau. Vou anotar aqui que você saiu. Tá. Então, Aí, vamos lá. professora. Chegou. Chegou com CH. Professora, eu não consegui falar até agora. Você estava falando até agora, Ana. Não, eu consegui. Tava Outro todo mundo bichinho. falando. O Vicente tava falando alto. E você também, os dois estavam. Vamos A senhora lá. me O que que você escutou? quer falar, Ana? Pode falar. Não, eu falo a mesma coisa que a Júlia. E chegou, tira esse G. Não, a Júlia falou do ponto final que eu estava perguntando e ninguém estava respondendo. Você estava falando vírgula, vírgula, vírgula. Eu falei, era ponto não, final. Eu não não. falei vírgula.
Eu não falei Tava vírgula. falando. Então, vamos Professora, eu lá. não falei Começou. vírgula. Aí o 27 tava falando vírgula, professora. Ah, Eu não falei nada. entendi. Não falou nada. Acho que nem deu tempo, não ouviram. Então, vamos lá. Chegou outro bichinho. Chegou outro bichinho. E disse. Disse Que é mais? com 2 S's. Ai, precisa de um travessão. Mas o que vem antes do 2 travessão? pontos, 2 pontos, 2 pontos. 2 pontos. Quem mais? Cadê? Ô, 2 professora, pontos, dá pra travessão. pôr uma Mas só que o vírgula travessão também, não não é dá? relativamente depois dos 2 pontos. É Gente, na próxima levanta a linha, 2 mão. pontos. Levanta a mão quem vai falar primeiro. Professora, chegou outro bichinho, vírgula, e disse. Ô, Pro, Oi, Vicente. aí você coloca o travessão embaixo. Travessão embaixo? Então tá bom. Eu geralmente coloco assim. Um E espaço. disse. Parágrafo, travessão. Parágrafo, travessão. Faltou Isso, Ana. Parágrafo e travessão. O que ele disse? Acorda Acorda. E tá escrito Parágrafo. como esse acorda? Corda. Corda. É a corda. E Ele o colocou ele Outras colocou o espaço corda. Isso. E corda tá escrito, né? corda. Então, como que é? Corda. Acorda. Acorda O que pra mais? para nós irmos passear pela floresta. Para nós irmos. Pera. Isso mesmo. Nós tem acento. Nós tem acento. Ah, não, tá certo. Passear pela floresta. E o passear, como que tá escrito ali? Como que é o passear? ele escreveu passear, mas passear é P-A-S-S-E-A-R. Isso, P-A-S-S-E-A-R. Passear. Vamos passar. Professora. Pela floresta. Professor. Oi. Acho que eu tô virando meio caipira aqui, que eu coloquei nós passear. Vixe, Maria. Foi de caneta. Sou. Já que eu moro Vamos nessa lá. cidade da caipira, que confusão. Acorda para nós irmos passear Pela floresta. A floresta. pela e floresta. Como que é? F-O. R-O. F-L-O. R-E-S-T-O-R-E-S-T-A. Isso, floresta, não é Floresta. Fica até difícil de ler, né? Tá, e aí o levanta é depois do quê? Floresta, eu falei certo? Do ponto? Ponto, que mais? Levanta. Aí o que mais tem depois do levanta? Mas não. Aí coloca Dayana, outubro 2000. Não, tá faltando aqui um negócio no final. Ponto final. Ponto final. Não, O que é? quando é interjeição, como que é? Conotação? Interjeição, lembra da interjeição? Tem que pular uma. pra Meninas pôr. do Projeto Jovem, tá quase. Qual que é o ponto aqui? Eu ia pôr exclamação. Exclamação. Levanta. Que é uma ordem, não é uma ordem? Sim. Sim. Não, é uma ordem. Ponto final.
Isso. Agora ponto de exclamação. Olha Ponto lá. de exclamação, depois ponto final. Não. O ponto é o de exclamação, já é o final. Não precisa de ponto final depois do de porque aí- exclamação. Se tiver ponto de interrogação, não, interrogação não sei, mas é exclamação, por exemplo, se você for escrever outra frase, você já coloca em letra maiúscula, porque seria como se fosse um ponto final. Isso. Aí, Dayana, outubro de 2000, certo? Certo. Eu vou colocar desse lado aqui mesmo, tá? Pra gente colocar Dayana também? Vou colocar Dayana. Outubro do ano 2000. Então, ficou muito melhor nesse texto, né? A árvore estava Ficou. sossegada. Chegou um bichinho e trepou nela. Deitou na pontinha e começou a dormir. Chegou outro bichinho e disse: acorda para nós irmos passear pela floresta. Levanta. Dayana, outubro 2000. Isso. Foi muito melhor, professora. É pra gente mandar pra você? Porque eu fiz. Eu realmente fiz aqui, ó. Aham, tô vendo. Eu Vamos fiz pro próximo texto? Todo mundo fez? Professora, sobe de novo, por favor, rapidinho, só para tirar um print. Volta. Que daí eu tiro o print e aí eu termino de copiar. Print no computador. Tem gente que tá no celular, né, Miguel? Tá no celular. Ó, onde que tem que botar? Pronto. Aí eu vou terminar de copiar, já que tem que a aula, tem que continuar. Certinho? Vem aqui, ó. Certinho. Aí Meu vai em Deus. Acessórios, Então, próximo. Paint. Certo? Próximo. Pergaminho. Aí você vai aqui, ó. Esse tá mais difícil. Olha a letrinha. A festa no céu. Isso. A festa no céu. É o Aê. título. Entendeu? Antigamente, Agora vamos. já encontrei esse. Antigamente. Agora, Eu não tava na intenção de falar o título, professor. Eu tava na intenção só de só ler. Eu não sei querer falar o título. É, sem querer, né? Tá bom. Coisa do Miguel. Antigamente, E a... quando os E agora, como que animais volta? falavam, Pra aula? ia ter uma festa no céu. Só podia ir os animais que voavam. O jabuti ficou muito triste porque não poderia. Então ele teve uma ideia, pediu para a garça levando nas costas ou no bico. A graça concordou, mas falou que tinha uma condição. A garça, mas ele escreveu Barça, né? Falou: eu levo, mas não buscarei. Ela levou o jabuti e na hora de ir embora, ele se esconde na viola. Ixi, eu não tô entendendo nem o que é essa outra palavra. Deixa eu ver. Não, deixa eu tentar ver. Eu posso? Prof, Oi. eu acho que esse aí vai precisar de reforço na hora de escrever. Vai precisar Vai, de mais né? reforço em redação. Porque, meu Deus, minha professora que é especializada nisso, tá entendendo? Não Será tô que entendendo. Será que ele entende a letra dele? Provavelmente não. Não, pera, eu posso tentar ler?
Eu até aumentei aqui para a gente Antigamente tentar ler. falava Aonde, aí quando os animais festamos no céu. Animais que voavam, a jabuti pôde piar, pediu, ficou então para o quentinha. Não deu para entender nada, né? Muito Ó, ele no bico, e o urubu sentiu um peso na viola mas não era o urubu. e soltou a viola caiu no chão e nunca mais foi em festa no céu. Juliana. Pronto, você falou que ia ser difícil, mas não pode ser tão difícil assim, não, porque é É muito. muito, deve ser tipo impossível quase. Nossa, escreveu muito errado, né? Então, ainda mais nem tá de acordo com a Chamei a linha ambulância. Então vamos lá. Qual que é o título? Festando, Festa no céu. festando no Festa céu, no tá? céu. A festa no céu. A festa no céu, tá certo? É com acento mesmo? É com acento. Lá tava errado, porque não tinha espaço. Não colocaram espaço. É no A. Não, peraí. A festa, né? Isso mesmo. Tava tudo junto, tava a festa, não a festa. Não, tipo, eu achei que era lá. A festa no céu. Tipo, a festa A festa. no céu. Então, tava É. tudo junto, só o céu. Então que tá vamos separado. lá. Antigamente, antigamente, Professora, esse aí é mais caipira do que eu para falar, hein? é mesmo. Antigamente, quando os Meu Deus, eu não tô que entendendo tem a aqui depois do ordem da palavra no antigamente? texto. os animais, não tô entendendo. Falava e arte ia festando no céu. Eu tô Quando os não entendendo animais- a ordem da fala, meu Deus. Não dá pra entender. Pode falar, não é Antigamente, quando os Laura, né? animais falavam. Tá, antigamente, vírgula, quando os animais, que mais? Ana Beatriz levantou a mão, pode falar. Falava e ar ter uma Cadê festa a Ana no Beatriz céu. que levantou a mão? Ana, Tá me escutando? agora sim, pode Eu falar. tô de fone, acho que a senhora não estava me escutando. Ah, tá, agora eu tô escutando. Ah, tá. Aí falavam. Eu falei o quando, né? Que tava faltando o N. Os animais falavam. Quando É a letra. E ar. Os animais Não tem falar, falavam. falavam. Falavam com um M. Ear, não é ear. Não é ear, né, professora? Iam. Não deveria ser ia. iam. iam. É iam. Iam Iam. ter Não é uma ir, festa é no o céu. quê? Não, tipo, iam ter, né, que é o ter, uma festa no céu. Iam ter uma festa no céu. Falavam Que iam. que, né? Que Iam ia ter uma festa no céu. ter uma Vírgula. festa
No Só céu. Vírgula. podia ir, Só poderia ir. Só poderia poderiam, né? Porque é plural, lembra? Só poderiam ir Que voam. os animais que voavam, né? Não, Os animais Voam. que Nossa, é tipo voavam. Não é voavam, professora, que nem tá ali? voavam. Se bem que Então, voavam. Pera aí, professora, que meu sobrinho tá fazendo um pouco de barulho, ele é pequeno, eu vou chamar minha irmã pra ficar com ele, tá? Tá bom. É que é só aquela hora que eu ouvi ele gritando, agora eu não tô ouvindo mais. Eu assustei, eu achei que fosse alguém do grupo gritando. Falei, meu Deus. Então vamos lá. Só Que poderiam voavam. ir os animais que ficou muito voavam. triste porque Que mais? Jabuti ficou muito triste porque Aí ele pulou a linha ali e foi pro O Jabuti. Como que é? voavam. O Jabuti ficou muito triste Tá, porque mas não depois de poderia. voavam, o que O que a gente jabuti põe não é antes de junto, jabuti? o jabuti. O espaço jabuti. Não, mas antes de voar, ou depois de voavam e antes de jabuti, o que que a gente põe? Final. Ponto final. Não. O jabuti, Oxi. Ô, o professora, jabuti. Que mais? E ficou muito Muito triste. muito tite. Oxi. Tite, triste. Triste. Muito triste. Muito triste. Porque Porque não podia ir. porque não, ele não colocou Porque espaço. junto. É porque Porque junto. não poderia ir. E esse porquê tá certo? É porque junto sem acento? É porque Não, é junto porque sem é acento. separado com acento. É separado com acento? É junto sem acento. Não. Tá certo, é junto mesmo. Ah, tá. Então vamos lá. Muito Não, triste. Olha eu escrevendo Ele errado. colocou não junto. Ele colocou não junto, só que tem que pôr o espaço, né? Tem que Não pôr dá o nem pra espaço. ver. Porque não Poderia ir. Poderia ir. Então, A senhora ele pode tem... diminuir o tamanho, porque senão não dá para ver o que a senhora escreve e não dá para ver o texto. tá. É, Porque professora, fica difícil. eu aumentei porque tava muito. Não dava para ler direito. Deixa eu ver se. Assim melhorou. Não, ainda tá cortado, né? Deixa eu arrumar aqui. O texto que a gente tá escrevendo dá pra ler inteiro, mas aqui o texto não dá pra ver direito. Agora foi? Foi. Então vamos lá. Antigamente, quando os animais falavam que ia Nossa, ter ficou uma muito festa no melhor. céu, só poderiam ir os animais que voavam. O jabuti ficou O muito jabuti triste porque ficou, não... ó, aqui. O Vírgula. jabuti ficou muito triste. Isso. O jabuti, vírgula. Eu acho que não tem vírgula, não. Vou tirar. Tá certo. O jabuti ficou muito triste porque não. Poderia. Aqui, ó. Porque não podia ir. Então ele teve uma ideia. Uau. Não Porque poderia ir. ele não poderia ir? Poderia. O jabuti ficou muito triste porque não poderia ir. Que mais? Vírgula. Então, Então, ele teve uma ideia. ele teve uma ideia.
teve uma Que mais? Ideia. Eu não sei se aí tá vírgula ou se é ideia ponto. para ir à festa. Ideia. Ponto. Pediu Acho que é Ponto. ponto final. Pediu para. Para Esse para não dá pra. Parece garça. para. a garça. Garça tá Para. certo? Não. Parça. Não. Garça. Não. Barza. Barza? Tá escrito Barza? A garça A garça. levá-lo, tá certo? Levá-lo na. Faltou Levar. um risquinho que eu esqueci o nome daquele risco. LEVA, aquele risquinho que eu também esqueci o nome. Agudo. Vírgula. Tá, mas antes do hífen, Crase. o nome do risquinho é hífen. Antes do Aquele- hífen, o que mais tem? Um acento no A. Acento no A. Levá-lo. Isso que eu tava falando. Desse levá-lo, eu não sei o nome disso. Desse Hífen. Muito melhor. é O como, risquinho é professor? o hífen. Hífen. Ah, tá. Assim, ó. Mas com uma condição. Hífen, que escreve. Ah, tá. Obrigada. Então, vamos lá. Levá-lo nas costas. Separado, Ou né? Olha lá. no bico. Nas costas. Ou No bico, separado. no bico separado. Isso. O que mais? A garça. Nossa, tá ficando muito melhor. Tá, mas e aí, o que faz antes, depois de o bico? No bico. Ponto final. Ponto final. Ponto. É o último, é o parágrafo? É um parágrafo? É um parágrafo? agora? Não. Professora. Oi. Não, eu tava olhando uma coisa que eu não tava vendo ali aquela parte do parágrafo por causa de um negocinho que tá abrindo. Ah, tá. Aí eu falar, meu Deus, tá sem parágrafo. Mas tá certo. Não deu pra ler. Uai. No bico. Pediu para a garça levá-lo nas costas ou no bico. Ponto. Que mais? É. A graça. A garça. A garça. A garça Concordou. concordou. Opa. Concordou. Concordou. Agora é aqui. Concordou, mas falou. Tá, concordou. Mas antes do mas é o quê? Vírgula. Vírgula. Mas falou Parado. que tinha. Mas falou. Que separado tinha. Que tinha separado. Uma condição. Tinha Uma condição. Faltou o A, o cedilha, o condição. acento tio no A, né? Ali, você viu? Agora eu vi, condição. Tá faltando tio. Cadê o I? Tá aqui bem pequenininho. Bem pequenininho mesmo. Condição. O que mais? Ela. Não, eu não traria de volta. Ela. Isso. Então, o que tem? Depois de condição tem o quê? Pra gente iniciar a fala da garça. Ela. Dois pontos. Dois pontos, travessão. Dois pontos, travessão. Dois pontos. Parágrafo, travessão. Parágrafo, travessão.
Meu Deus. Parágrafo, travessão. Tá escrito EA, mas a gente coloca ela, né? Que Tá. ela não traria de volta. Não, não é ela. E ela. É 2 pontos. Eu levo, mas não busco. Aonde? Condição. Sério, não faz sentido esse texto. Tipo, Não A buscarei. garça. A garça falou. Eu levarei, mas não buscarei. Não Vamos lá. buscarei. Que ela Não. falou, ó, eu levo, mas não buscarei. Mas não Ponto. buscarei. Ponto. O que é agora? Outro parágrafo. vai. Ela levou. Parágrafo, né? Ela Isso. levou. Ela levou O jabuti. o jabuti. Peraí, que essa agora. Peraí. E Na. na hora de. E na hora de. Na hora é com H, D. Tá, mas aqui, Hora. depois do jabuti. Vírgula. E. Na Meninas do hora. projeto. Quem que falou? Meninas do projeto. Eu posso ir beber água? Pode. Ela levou o jabuti, vírgula. E na hora de. Tudo junto? Não, não é tudo junto. Hora é com H. Não, Isso, hora com H. Hora E com H. na hora E de ir. Embora. ir. Com. Embora. Embora, tá certo? Não. Não, É com M, não com N. tá com N. Embora, isso mesmo. E na hora Embora. de ir embora. Que mais? Ele se escondeu. Se escondeu. Ele se escondeu. Se Se escondeu. escondeu? Se escondeu. Se escondeu. Se escondeu. O Se seu escondeu na viola. Na viola, ele colocou junto, é separado. Na viola. Na viola. Agora eu não consigo decifrar o resto. Isso aqui é essa palavra. Deixa eu ver. E o urubu sentiu um peso. Sentiu? Sentiu? Sentiu. Pode fechar a porta, mãe? Depois- Mas não era o urubu, né? Ou era? Tá bom. Não era o urubu, mas ó, lembra que É ó, a na garça. história ele veio no Na bico história. da garça. Professora, hein? Só que ela falou, eu isso. não vou levar você embora. E aí o que que ele fez? Ele se escondeu na viola de alguém. De quem que Oi, era a Jabu. viola? A viola era do urubu. Só que assim, ó, depois que ele se escondeu na viola, o urubu sentiu um peso. O que que é sentiu? Sentiu. Sentiu um peso. Sentiu, isso mesmo. Então vamos lá, ó. Ela levou o jabuti. E na hora de ir embora, ele se escondeu na viola. Vírgula. Vírgula não. Ponto. Ponto. O urubu. O que que é sentiu? Sentiu. Sentiu um peso. Peso tá certo? Não. Sentiu, não. Peso tá certo. Eu acho que tá, professor. Se ele colocou um S aí, tá certo. Tá certo, tá certo. Tá Se ele colocou certo. um P, tá errado. Se ele PSO. colocou um S, tá certo.
tá certo. Peso é com S mesmo, ele colocou certo. O urubu sentiu um peso na viola, é tudo junto? Não, É no- espaço é viola. na espaço viola. Na viola. E... Que isso? Deixa eu ver. E, professora. Sou... E, Sou... solva, viola e solve. E solta. 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 Solta a viola. Solta é com U. Não, é com L. Não. Solta. Mas, ó, olha só. O urubu sentiu um peso na viola e solta a viola? Não. Solta a viola. A viola cai no Solta a chão. viola. Então, qual que é o tempo verbal correto aqui? Pera, o urubu sentiu um peso na viola. Soltou. E soltou E a viola. soltou. Opa! Ela. Soltou-a Na e soltou-a. viola. Ponto, né? Porque a gente vai começar outra frase agora. Aí ela não pode repetir duas vezes a viola literalmente do mesmo lado. A viola, Isso. viola. Ó, isso, que senão ia A terminar viola. com a viola e ponto a viola, né? Estamos. Ficaria. Faltam 16 Sabe, minutos porque- para trabalhar. Então vamos lá. O urubu sentiu um peso na viola e soltou-a. Aí tá lá. A viola caiu no chão e nunca mais. Nunca mais. Foi na festa. Foi na festa. Então, como que vai ficar? Então, aqui, a viola caiu. No chão. E como que é? Que escreve? No espaço chão, com CH. Assim, né? Deixa eu Sim. ver, peraí. Sim, desse jeito. No chão No quarto e... ano. Tipo, Nunca. no terceiro ano, quando a professora mostrou Nunca ou isso, nunca? ela disse que a gente Nunca. ia estudar isso no quarto ano. Nunca. Isso. Nunca mais. Professora. Eu nunca mais. Foi. Mais foi na festa. Foi na festa do Passo céu. na Foi na festa do céu. festa Tá ali um céu. do céu, com acento. Isso. Juliana. Juliana embaixo. Tá bem pequeno esse Juliana, mas dá pra ler. Uhum. Ai, meu Deus. Então Não, vamos não lá. sei o que Agora a dá pra gente ler. vai ler. A festa do Professora, céu. acordou ali nesse passo vermelho? Oi? Não, tem. Ah, tá, concordou. É que eu visto só acordou, eu falei, onde que tem acordou? Então vamos lá. A festa no céu. Antigamente, quando os animais falavam que ia ter uma festa no céu, só poderiam ir os animais que voavam. O jabuti ficou muito triste porque não poderia ir. E então ele teve uma ideia. Pediu para a garça levá-lo nas costas ou no bico. A garça concordou, mas falou que tinha uma condição. Eu levarei, mas não buscarei. Ela levou o jabuti e, na hora de ir embora, ele se escondeu na viola. O urubu sentiu um peso na viola e soltou-a. A viola caiu no chão e nunca mais foi na festa do céu. Juliana. Agora sim, né? Dá Ficou até muito melhor, professora. Agora dá pra ler. muito melhor. Terminamos, então? Sim. Próximo. Oba.
emprego de a e de HA e a. E Lembra do adjetivo? a de haver e do a de artigo? Sim. Eu lembro que eu tinha uma dúvida que eu escrevia A, às vezes não era a hora certa de escrever A com H e eu colocava A com H, mas aí às vezes minha mãe corrigia, quando ela via eu escrevendo em qualquer lugar com H, ela falava, se é com ela, coloca, não é com H, é com A. Isso, porque o a com H é de haver e de existir. Lembra quando dá para fazer substituição de haver ou existir? É porque é a com H e não artigo, tá? Tipo, haver o que eu posso usar? Há um estojo em cima da mesa. Há de haver. Isso. Ah, Porque tá. existe um estojo em cima da mesa, Porque certo? tem um estojo em cima da mesa. Isso, Nem o isso meu, né? mesmo. Eu Isso tenho mesmo, 3 Bel. estojos em cima da mesa. É. Então, vamos lá. Observe o emprego de a e de a nos exemplos a seguir. A próxima Olimpíada será daqui a 4 anos. Tá certo. Não, B. tá O errado. problema da dengue continua há anos. Tá certo. C. Acenderam a churrasqueira há meia hora. Daqui a 5 minutos, poderemos começar a comer. Atenção! Usa-se a quando houver o sentido de tempo futuro e a com H equivalente a faz na indicação de tempo passado. E aí, como que a gente vai colocar essas frases? A próxima Olimpíada será há 4 anos. Não, há 4 anos, sim, tá certo. Tá certo. E aí? O problema da dengue continua há. E aí, como que é a próxima Olimpíada será daqui a 4 anos? Tá errado. Professora, tem que ter Hum. o H e o A. Professora, eu vou ter que sair mais cedo hoje. Tá bom, Dez pode minutos. sair. Eu A tenho gente que vai entrar mais terminar a cedo. aula daqui 9 minutos. Você não quer acompanhar só o final? É porque eu tenho que ir para a escola mais cedo hoje. Tá bom, então. Até mais. Boa escola, tá? Boa aula. Obrigada, professora. Então, vamos lá. Atenção, usa-se a artigo quando houver o sentido de tempo futuro e a equivalente a faz na indicação de tempo passado. Então, aqui, ó, a próxima Olimpíada será daqui a 4 anos. É tempo futuro ou é passado? Futuro. Então, é a de artigo, A de artigo, tá certo. certo? O problema da dengue continua há anos. Indicação de artigo. passado ou futuro? É indicação de futuro. Então, é a de artigo. Passado, né? Ah, é verdade, passado. De continuidade. Desde o passado até agora. Então, vamos lá. C. Acenderam a churrasqueira há meia hora. Professora, como assim? Lá na B é qual? Oi, A não meia hora eu entendi. acho que tá errado, não tá? Não tem que ser com A? Mas não é tempo passado? Ah, é tempo passado, verdade. É. Daqui a 5 minutos, tempo futuro. Podemos começar a comer. Então, tempo futuro. A de artigo. Não. Então, vamos lá. Veja estes exemplos em que se costuma empregar erradamente o verbo haver. Ver com você.
o alvo estava a mais de 2 metros. Reescreva as frases a seguir, empregando a ou a. A artigo, a craseado ou a de haver. Então, vamos lá. A mesma família tem dirigido as editoras nos últimos 5 anos. Acraseado. Anos. É a o quê? É a professora. A... É anormal. Tá passado. É a de haver. Não é, não. Vamos lá. Por que é a de haver? Você está falando que é a de haver? A de haver porque... Aqui tá nos últimos certo. anos passados. Ou não? A mesma família tem dirigido as editoras nos últimos 5 anos. É passado, não é? É passado. Por isso que é de haver. Isso. Então, como que vai ficar? Só o A. É tipo Não, mas como que vai ficar a frase? Lê de novo. a mesma A família mesma família tem a dirigido a editora a 5 anos. A mesma família Tem dirigido as editoras. editoras nos últimos 5 anos. Não, você não falou que é a de haver? Não tem que trocar? Ai. Ó, tem que trocar o que está em negrito. Ó, vamos lá, vamos entender o enunciado. Tem que trocar o que está em negrito por a de artigo, a craseado ou a de haver. Então, vamos lá. A mesma família tem dirigido as editoras há 5 anos. Por quê? Você não falou para mim que o A de haver indica tempo passado? Sim. Se é nos últimos 5 anos, é passado. Então, é há 5 anos. A mesma família tem dirigido Tá certo? as editoras entendi. há 5 anos. Ó, aqui tá a parte em negrito que a gente tem que alterar por a artigo, a craseado ou a de haver. Então, se é no passado, é a de haver. Então, a frase vai ficar reescrita. A mesma família tem dirigido as editoras há 5 anos. Entenderam? Entendemos. Próximo, o Faltam faz. Por qual que a gente 4 vai substituir? A de haver. A de haver também. Eu tô sozinha, só tá eu e o Miguel na aula. Quem mais tá na aula aí? Ana Beatriz. Cadê? Vocês estão acompanhando? Eu quero vocês respondendo também. Sim. O faz, a gente vai substituir por quem? A de haver. A de haver. Muito tempo. Então, há muito tempo que ocorrem inundações. Ó, agora, talvez em alguns anos seja encontrada a cura para o câncer. Normal. É a de... Qual é o nome? Futuro. Ah, eu também esqueci. Tem o A de haver e o A... A gente acabou de ver. Não, tem o artigo. Acraseado. É. Artigo. É o acraseado? Acraseado e a... Não, não é craseado, não. É o outro lá. É... Tem um... A de artigo. Professora? É, o A de artigo. A de artigo. Qual que é a B mesmo? Como que ficou a B mesmo? A B é a de haver também, porque, ó, há muito tempo é a de haver. Ah, tá. Professora. A C, talvez em alguns anos, então é tempo futuro, certo?
Então, talvez há alguns anos seja encontrada a cura para o câncer. Certo? Certo. D. Mudaram-se para o Panamá em 2004. Só voltaremos a encontrá-los em 2016. Craseado. É ocasião. 2 meses. Não, é a de artigo. Acho que é futuro. Peraí, olha. Mudaram para o Panamá em 2004. Então, é a de artigo. É, 10 anos. Daqui a 10 anos do futuro. 10 anos. Há 2 anos futuro, isso mesmo. Mas esse A é como? É a de artigo. É a de artigo. Ele partiu às 5 horas? Artigo? Não, eu não tô falando, eu tô falando da D. Ah, tá. Eu já tô lá na E. A D já responderam. A D já é A de artigo. Então. Fui eu que falei. Não, mas ele partiu há 5 horas atrás, é de haver, claro. Foi tipo o tempo passado. Isso. Há 5 horas. Isso, às 5 horas. Então, se há 5 horas, qual que é esse A? É a de artigo. Não, a de artigo não, a de haver. A de haver. Eu disse a de haver. De haver, isso mesmo. E na F? Faz 2 horas A de que haver. estou te esperando. A de haver. Peraí. Faz 2 horas. Craseado. Não é A craseado, não. É há 2 horas estou te esperando. Qual A? É outro. Certo? Terminamos? Certo. Qual que é da F? A F vai ficar há 2 horas estou te esperando, com A craseado. Desculpa, há de haver. A gente terminou então, professora? Terminamos todas as questões. Certo? Certo. Então tá bom, gente. Muito obrigada pela aula. Tchau para todo Tchau, mundo. Quem saiu antes? professora. E mais uma pessoa que eu não sei. Depois eu vou conferir aqui, tá? Muito obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau. Até semana que vem. Não, até amanhã. Não, mas comigo a aula. Beijo, vou encerrar. Tchau, tchau. Tchau.